Olá pessoal, vamos falar um pouquinho sobre os esquemas corporal, a imagem corporal, vamos entender o que cada um e vamos falar um pouquinho dos distúrbios. Eu vou te explicar tudo e vou te dar uma noção fantástica. Se você quiser saber de tudo, fica até o final. É só assistir o vídeo até o final que você vai entendendo. Lembrando que esse vídeo faz parte de uma série, né? Então, assiste os anteriores de função perceptiva e assiste os próximos. Roda a vinheta! Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal do YouTube Sua Saúde no Canal com o Dr. Adriano Amaral. Antes de entrar no vídeo eu já te peço, clica na tela, se inscreve, dá o seu joinha, compartilha esse vídeo, tenho certeza que ele pode ajudar muito outras pessoas. Ajuda a gente! E roda o vídeo. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Adriano Amaral, Sua Saúde aqui no canal. Mais um vídeo de função perceptiva. Vamos falar um pouquinho da imagem corporal. Depois nós vamos falar dos distúrbios dela. Bom, imagem corporal é definida como uma imagem visual e mental do corpo do indivíduo, e que inclui sentimentos acerca desse corpo, especialmente em relação à saúde e à doença. Por exemplo, você conhece aquela pessoa que fala, ai, meu pé é tão lindo, ai, o meu joelho é tão feio, né? Isso tem a ver com a imagem corporal que você tem e com o que você sente sobre essa região. O termo, aliás, esquema corporal, ele refere-se a um modelo postural do corpo, inclusive a relação das partes corporais uma com a outra. Então, meu ombro com o meu cotovelo com o meu punho com a minha mão, meu braço com o meu corpo, tá? A relação do corpo com o ambiente. Então tem um nadador muito famoso, quando eu estou gravando esse vídeo, ele está aposentado, era o Albatroz. Na teoria, de um dedo ao outro aqui tem que ter a mesma distância do que aqui. Algumas pessoas têm maior, isso facilita em alguns esportes. Porém, isso também atrapalha em algumas modalidades, ou para fazer alguns serviços, algumas coisas. Então a gente tem que estar entendendo como esse esquema corporal funciona, como ele se relaciona com o ambiente. Todo mundo, quando está nadando, queria ter um pé de pato, mas ninguém quer calçar 50, a não ser que seja jogador de basquete gigante, né? Mas uma pessoa da minha altura que calça 40, 41, eu não queria ter um pé 52, 54, né? Ia ficar feio, mas ia me ajudar na natação, tá? Bom, a consciência do corpo ela é derivada da integração das sensações táteis, né, da pele, proprioceptivas, eu sei que minha mão está aqui, né, que eu estou de óculos, que eu estou de roupa, tá? Visual, né, além dos sentimentos subjetivos do indivíduo acerca do seu corpo, né? Eu não gosto do meu corpo porque eu sou gordo, eu não gosto, meu seio é muito grande, minha bunda é quadrada. Isso é como você aceita o seu corpo, tá? A conscientização do esquema corporal é considerado um dos fundamentos essenciais para o desempenho de todo o comportamento motor significativo. Portanto, as expressões imagens corporal e esquema corporal são frequentemente empregadas como sinônimo. Você viu que não são, mas na vida, o seu profissional, o seu professor, acaba misturando tudo. Quando você vai pesquisar, né, a gente tem que entender por que eu defini, por quê? Para depois eu vou saber os problemas, né? Então, tenho as alterações da imagem, do esquema corporal, elas são a somatognosia, a negligência espacial,
que pode ser unilateral, né, no caso de um AVC, de um TCE, de um PC, um encefalopata, tá? A discriminação direita e esquerda, a agnosia dos dedos e a nosognosia. Eu vou passar rapidamente por cada uma delas para você entender, tá? O que é somatognosia? Ele é um distúrbio no esquema corporal. É a falta de percepção da estrutura corporal e da relação entre as partes do corpo no próprio indivíduo ou em outros. Eu costumo brincar, como eu sou educador físico também, todo mundo tem aquele cara desastrado, né? Que vai na sua casa, derruba o vinho, derruba o café, quebra, né? Ele bate no prato e o prato cai. Isso é uma somatognosia. Não necessariamente isso é patológico. Porém, necessariamente ele não foi bem trabalhado na infância, o esquema corporal dele. A imagem corporal dele é falha. Né? O braço, ele não entende o tamanho do braço, porque ele vive batendo e derrubando. Ele tem dificuldade em direita e esquerda, que a gente falou aqui. Né? Então ele vai pegar uma coisa que está do lado esquerdo e vai com a mão contrária. Então tem mais chance de derrubar, de ocasionar problemas. Alguns casos, isso é patológico, mas eu posso te garantir que você conhece alguém que tenha isso e não necessariamente essa pessoa tem um problema de saúde. Tá? Então essa pessoa tem que entender e tem que ser bem trabalhado. Normalmente essas pessoas que têm isso, elas não engatinharam, elas não rastejaram, não rolaram, não brincaram, ficaram muito presas quando criança e aí acabaram não desenvolvendo, não terminando de desenvolver a imagem corporal e o esquema corporal dela. Tá? E outras têm porque eu tive uma lesão ali naquela região e eu perdi tudo isso. Mas o tratamento de uma ou a correção da outra é idêntico. E isso é bem fácil de fazer. Normalmente, quem tem lesão, tá? Essa é uma característica da lesão do lobo parietal dominante, direita ou esquerda, dependendo de qual mão você usa, né? Tá? Então, você vai entender como assim. E basicamente a gente tem que avaliar. E você trabalha muito com imitação. Sabe aquele professor que vinha, fazia as bolinhas no seu caderno? Aquele professor de educação física que ia lá e mostrava como fazer a bandeja, mostrava como fazer a cambalhota. Então você vai ter que estar trabalhando, estar incentivando e vai estar corrigindo. Um outro fato é a negligência visual ou unilateral, tá? Ou seja, é uma hemidesatenção visual, tá? Então, assim, a pessoa está vendo, mas ela não está registrando, está tendo um problema. Então, eu estou vendo tudo daqui para cá e não estou vendo nada daqui para lá. Isso é característico em algumas lesões, tá? Isso é um problema, por exemplo, quando eu deixo alguém dirigir, porque ele, mesmo tendo o espelho, ele não está vendo. Hoje já é melhor, porque alguns carros a gente faz adaptação e coloca uma câmera. E aí, em vez dele tentar olhar aqui, ele olha desse lado, que é o lado bom, então ele está vendo que é daquele lado e tem gente lá, tem um carro passando. Mas mesmo assim, eu tenho que trabalhar, porque o paciente ele ignora o lado do corpo e os estímulos ocorrentes no espaço desse lado. Tá? Normalmente é do lado esquerdo que isso acontece, mas pode ser direito e muitas vezes aparece uma hemianopsia homônima, tá? Então você tem que estar entendendo. Se você tiver dificuldade, a gente tem um vídeo onde eu falo sobre esses termos, tá? Bom, a área lesada normalmente é a parieto-occipital. Então, daqui para trás, quando eu tenho essa lesão, esse meu paciente vai apresentar essa negligência visual, espacial ou unilateral. A próxima é a discriminação entre direita e esquerda, bem clássico, né? Então, ele não sabe qual é o lado.
Mas, porém, se você falar que é o lado do relógio, opa, ó, você tem que virar para o lado do relógio. Você tem que virar para o lado da porta. No meu caso, a minha porta está à direita, tá? E o local da lesão é o lobo parietal de qualquer um dos hemisférios. Tá? A agnosia dos dedos é uma incapacidade de identificar. Você pede para ele pegar com fura-bolo, com o indicador, e ele vem com outro dedo. Né? Então ele não consegue identificar ou coordenar. Normalmente é uma lesão localizada nos lobos parietais. Então, vocês estão vendo, eu estou sempre falando daqui para trás, né? Então é sempre esse tipo de lesão, tá? E a anosognosia, que é uma perturbação grave que envolve rejeição, negligência ou ausência. Então aí a pessoa está vendo, ela sabe que ela tem a mão direita, mas alguma área do corpo pede quase como para ela cortar, não serve para nada, não vamos usar, tá? E, de novo, é no lobo parietal não dominante. Então, sempre estou falando que as lesões estão localizadas aqui nessa região. E, algumas vezes, não muitas, mas pode acontecer a síndrome das relações espaciais. Ou seja, é quando junta todas isso que eu falei até agora na mesma coisa. Tá? Então, ela engloba uma constelação de deficiências que têm em comum dificuldades em perceber o relacionamento entre objetos no espaço, o relacionamento entre as pessoas e os objetos, ou entre as pessoas e parte delas, parte das pessoas, né? Então tudo isso está alterado. Agora, como é que eu trato tudo isso? A gente vai falar de tratamento em outro vídeo, mas eu tenho que saber o que está acontecendo e entender cada um deles. Às vezes eu estou com um paciente fazendo ridículo, toca no dedinho, 10, mais 10. Agora traz o dedinho aqui, ó, né? Sabe? A pessoa tem que entender, ó, o dedinho é esse, ó, traz, continua, tá? Então você vai estimulando, vai corrigindo, até que isso volta a funcionar. Tá bom? É isso. Se você gostou, dá o seu joinha, curte, compartilha, se inscreve aqui no canal. Adriana Amaral, sua saúde aqui no canal. Até a próxima! Obrigado, pessoal, por ter assistido mais um vídeo aqui do Sua Saúde no canal. Tenho certeza que você não esqueceu, mas se você esqueceu, dá o seu joinha, curte, mas principalmente compartilha. Chama aí, manda para pelo menos 5 pessoas. Ajuda o canal a crescer, tenho certeza que você pode fazer isso. Muito obrigado e até a próxima!